Olá, seres pensantes! Eu sou a Karen Panes. E eu sou Cássia Malman. E juntas nós estamos derrubando muros e construindo pontes. E esse é o Pode Tudo, um podcast leve e descontraído. E hoje eu estou recebendo a Anitta. Prepara! Anitta é uma psicanalista integrativa especialista em linguagem do corpo. Seja muito bem-vinda, Anitta. Obrigada meninas, por esse bate-papo. Imagina, hoje a gente vai falar sobre... A Anitta, ela faz uma leitura do inconsciente através do corpo. Então, ela entende que o nosso corpo se comunica, o nosso inconsciente se comunica através do corpo. Anitta, nós temos visto muitos casos de pessoas perdendo cabelo, por exemplo, alopécia, né? E a gente entende que tem várias causas, né? Que isso pode ter várias causas, mas eu fico encantada com a forma, a tua interpretação sobre aquilo que o nosso corpo, que acontece com o nosso corpo. Vamos usar esse exemplo da alopécia. Dentro da tua linha de trabalho, quando uma pessoa chega para você e comenta, né, com uma queixa de que está com perda de cabelo, qual é a interpretação que você pode trazer para a gente através do seu trabalho? Então, a linguagem do corpo é incrível, maravilhosa, porque ela busca um lugar onde a gente não está vendo, que é a nossa parte inconsciente. E o inconsciente conversa com a gente todo o tempo. E quando eu vou falar de queda de cabelo, eu estou falando de um simbolismo que tem alguém que está acima de mim, mandando, me dando ordens, e eu não estou confortável nessa situação. Ou seja, eu tenho conflitos com situações de ordens, vai cair cabelo. Nossa sociedade hoje está num estresse de cobrança. Eu tenho cobrança para ter o tempo certo, cobrança para produção. Então, a gente tem muita queda de cabelo. E geralmente quem cobra tá acima, né? Tá acima, por isso que a cabeça, né? A gente fala que a cabeça, ela tem uma energia yang. Simbolicamente, representa o nosso pai ou chefes, ou pessoas que eu tenho algum vínculo emocional que possam mandar em mim. Então, como é que eu resolvo isso? Eu preciso perceber a forma com que estão falando diferente. A percepção é minha. E essa percepção tá aqui, eu preciso estar nesse lugar. Só que não, eu posso mudar isso. E o corpo traz esse diagnóstico para eu poder olhar isso diferente e fazer de forma diferente. O cabelo vai parar. Ô Anitta, nesse teu olhar, essa compreensão, então, ela nos faz perceber que tudo aquilo que o corpo expressa, seja em uma enfermidade, seja num desequilíbrio, seja numa reação repetitiva ou inesperada, tudo aquilo que o corpo está falando, de alguma forma, é algo que a gente teria para conseguir sanar, para conseguir resolver aquilo de forma efetiva, olhar para dentro, porque a gente vive uma realidade onde o remédio entra, né, para remediar, lógico, para diminuir aquela reação ali, mas de forma efetiva, honesta, a gente percebe que a longo prazo as pessoas continuam adoecendo, né? E se eu observo o corpo, então eu consigo encontrar ali o motivo pelo qual ele está reagindo daquela forma, logo eu consigo levar ele a se resolver. Isso mesmo, Cássia, né? Você falou tudo. A linguagem do corpo, ela é um grande diagnóstico. Então, eu vou saber aonde está e aonde eu preciso mudar a minha conduta interna, aonde eu preciso mudar como eu estou percebendo situações, pessoas, para que daí sim o meu corpo possa responder diferente. Quando a gente estuda a parte fisiológica, eu sei que é um pouco difícil, né? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento, mas tem um sistema dentro da gente que a gente consegue entender que tudo vai depender do que eu sinto. A minha sensação, como eu sinto o meio, as pessoas, o que estão me falando, vai acabar com a minha fisiologia ou vai equilibrar a minha fisiologia. Então, quando eu sei que eu estou sentindo que está vindo de algum lugar e eu sei esse lugar, é onde eu tenho a chave para poder mudar. Senão é muito difícil. Senão o corpo fica gritando, fica doendo, tendo alergias e eu não sei de onde está vindo. Então, eu vou usar a medicina tradicional, que é maravilhosa, a gente precisa usar ela para alguns pontos muito determinantes e pontuais, na minha visão.
eu vou usar para parar um pouco aquilo. Para remediar a situação enquanto eu resolvo ela internamente para curar. A parte emocional. E daí, realmente, é difícil, né, falar de cura, mas realmente eu consigo me curar. E a gente tem muitos trabalhos, pessoas falando e mostrando isso, mas só quando eu tenho esse autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu sei de onde está vindo, por que o meu pé está doendo, por que eu estou com coceira, por que eu estou com alergia, por que determinado alimento eu como e passo mal. É o alimento? Se fosse só o alimento, todo mundo adoeceria com aquele alimento. Porque tem pessoas que adoecem, tem pessoas que não adoecem. Inclusive a forma do corpo, né, Anitta? A questão do emagrecimento, enfim, não estou satisfeita com a forma que o meu corpo tá. O meu corpo, ele tinha uma forma antes, agora ele tá numa outra forma. E compreender qual era o teu momento, o que estava acontecendo, quem eram as pessoas, qual era o contexto que você estava inserida naquele momento, para entender, voltar lá e resolver, né? Isso, daí você muda, né? A gente fala que numa mesma vida, a gente fica com o peito grande, com o peito pequeno, com a bunda empinada, com a bunda caída. Estamos nessa. Colagem na cara, uma coisa, tristeza. Nós estamos na fase do peito caído e da bunda caída, então Como é que faz? Tu quer explicar aqui agora com todo mundo ouvindo, a gente fala depois. A gente pode conversar depois, mas no contexto geral, o que significa, né, o nosso seio para o inconsciente? É uma parte do corpo que o inconsciente está falando comigo. O que é uma mulher de peito grande? O peito, ele está simbolizando a nutrição, o quanto eu nutro os filhos, os meus projetos. Ai, Anitta, mas é só a mulher? Não. Homem tem a mama e tem homem que tem mama grande. É um paizão, é um cara que está se preocupando com muita coisa, que nem a mulher de seio grande, ela está preocupada com o que está acontecendo em torno. E geralmente a conduta de uma mulher de seio grande é: eu faço, porque eu controlo. Então tem um peso? Tem. Ela faz, ela controla. Não é aquela mãe que ela vai ensinar o filho a fazer o pão. Ela vai fazer o pão. Ô, Anitta, nesse lugar aí tem algo que eu acho fenomenal, que é quando a gente vai falar, principalmente em processos de autoconhecimento, vai falar sobre autorresponsabilidade, né? E aí entra num lugar de dor, porque imagina, eu só quero o melhor para os meus filhos, eu só quero entregar tudo de bom para eles. E aí nessa desculpa, nessa justificativa de eu faço por amor, eu não percebo que eu tô adoecendo o meu meio, porque quando eu tô fazendo tudo para todo mundo, eu tô adoecendo aquele meio, tô tirando a dignidade, inclusive, do desenvolvimento dessa criança, desse parceiro, dessa parceira, enfim. Mas eu tô me adoecendo também. Sem perceber, eu tô trazendo para mim também essa enfermidade, que é o que daí posteriormente o corpo ele vai expressar ali. E aí, quando a gente vai olhar, pô, mas foi por amor. Mas o amor também adoece, né? Que eu acho que é um ponto muito sensível, porque a gente não fala sobre isso. O amor adoece. O amor, se ele não está equilibrado, ele também vai me trazer desequilíbrios, né? Isso faz sentido dentro do corpo? Faz muito sentido, e a gente fala que a gente sufoca por amor, porque a gente quer demais. E nesse ponto, a Cássia trouxe algo muito importante para falar do corpo, que não é assim, então quer dizer que se eu faço tudo, eu vou ter seio grande, isso é ruim. Não. Você pode fazer tudo, mas se você estiver feliz dentro, se tá bom para você aquele momento, tá tudo bem. O problema é, não tá bom para mim. E eu tô fazendo aquilo porque eu preciso fazer, porque senão o filho vai achar, o marido vai dizer, a mãe vai falar. É nesse ponto. Não é uma verdade tua interna. E o corpo vai gritar. Então você vai ter uma mama grande e essa mama vai te incomodar. Não é algo que tá bom para você. E daí eu posso adoecer a mama. Eu posso ter várias coisas nessa mama. Posso ter coceira, posso ter o que for. E daí cada coisa vai falar de um setor da vida, né? Mas a questão é, você tá bem, você tá feliz, você tá tudo bem com você, você vai ver que teu corpo vai estar ok. Não tem nenhum desequilíbrio nessa fisiologia. Então a gente não está falando de uma conduta que precisa ser seguida por todo mundo. Não é sobre isso. É sobre como você está nesse lugar. Por isso que é um autoconhecimento. Então, se o meu corpo grita, se eu tenho dor, desconforto, desarmonia, desequilíbrio, opa, tem alguma coisa no meu inconsciente que está querendo que eu olhe para algum lugar. Ô, Anitta, e isso é libertador, se você for pensar,
que se a causa tá dentro de mim, logo a cura também tá dentro de mim. É maravilhoso. Só que por outro lado é assustador também. Porque quando eu não identifico que a causa tá em mim, vou voltar pro exemplo da alopécia, né? Então, a minha queda de cabelo é por estresse, porque o meu chefe, porque o meu marido, Terceirizo. porque claro, terceirizo a responsabilidade, então aí eu tomo um remedinho externo de novo e não preciso fazer nada e sou um alecrim dourado dos vales de Aruanda, vítima da situação, vítima da circunstância. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, então quando você começa a me contar, porque a gente sempre fala, né, não dá para desouvir o que eu ouvi, então quando você começa a me... Infelizmente, às vezes. Infelizmente, porque a ignorância é o que? A benção. Então quando você começa a me contar sobre isso, me traz uma responsabilidade, mas também uma certa autonomia, né, de falar, entendi. Traz o caminho para cura, né? É isso. Claro, porque assim, as circunstâncias fora vão sempre acontecer. Quando a gente fala, né, a vida bate, vai continuar batendo. Agora, como eu reajo, como isso reverbera dentro de mim, como eu resolvo, você falou dos sentimentos, né? Os sentimentos, eles são os motivos das nossas ações. As nossas ações são motivadas o tempo todo por aquilo que eu sinto. Então, quando a gente pensa na tríade, né? Penso, sinto, logo ajo, e aí tem uma ação e resultado. Se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar. Não adianta, 1 mais 1 vai ser sempre 2. Se você quer que seja 3, não adianta ficar apagando o resultado. Você precisa mudar a equação, né? Então, muda 1 mais 2, 3, beleza? Então, se eu tô pensando e tô sentindo isso aqui, meu resultado não tá sendo bom, não adianta ficar lá focada no resultado. Toma remédio, faz massagem no cabelo, faz não sei o que no couro cabeludo. Não. Vai pra dentro e entende. O que você tá sentindo? E até porque a gente é um ser que não somos uma coisa só. Sim. Né? Isso a gente tem dificuldade de entender. Então eu vou trabalhar só essa área e eu vou ter o resultado. Não, nós somos complexos. Nós precisamos trabalhar em muitas áreas, né? Em muitos lugares. Senão, fazer a mesma coisa, querer um resultado diferente é o princípio da loucura. Loucura. Exato. E tem um lugar que eu acho que é muito válido nesse, que é a parte da remissão, né? Nós conversamos muito dentro do Instituto Origem, a gente tem a honra de ter a Anitta junto, integrando esse time de profissionais que entregam muito dentro do Instituto, e uma das coisas sobre a qual a gente sempre discute é o tempo da remissão, o momento onde você aceita algo. Porque eu acho que a cura em qualquer lugar, o caminho, né, de autocura, de eu me libertar daquilo que não está me fazendo bem, de eu mudar os caminhos que não estão me levando para onde eu quero, tem que passar em algum momento pela remissão, que é a aceitação absoluta. Então, eu aceito que eu também sou responsável por isso que está me machucando. Eu aceito que, apesar da história que eu conto, de como foi difícil, de como tal coisa me limita, me sufoca, de como no meio da minha família, de onde eu fui criada, é difícil ser diferente. Apesar disso que eu conto, eu poder continuar arrastando, se em algum momento eu entro em remissão e digo, ok, mas eu também agora, como adulto, sou parte do que está resultando nisso. Então eu pego a parte que me cabe, a minha responsabilidade, e passo a ser agente de mudança. Eu acho que esse momento, e eu tenho para mim que isso em praticamente tudo que a gente vai querer mudar na vida, o momento onde eu aceito que, apesar de eu não querer, apesar de eu não gostar, eu aceito que eu sou parte responsável por aquilo que está me acontecendo. Existe uma parte daquilo que me acontece e existe uma grande parte daquilo que eu faço com o que está me acontecendo. Nessa parte eu foco em mudar. A aceitação, quando chega a aceitação, a gente estava conversando antes de entrar aqui no episódio, e aí eu torci o pé um tempo atrás, e aí eu fui falar, né, Anitta é minha terapeuta, gente, não tem condição, sabe, a mulher aqui, eu tô até nervosa, quando ela começar a falar, eu vou me esconder. Mas aí eu falei, eu torci meu pé e tal, eu tô com uma dor no pé, Anitta, e tal. E aí eu falei, mas não foi nada, porque eu torci mesmo. Aí ela só me olhou e falei, claro, eu torci, obviamente, porque o meu corpo queria dizer alguma coisa. Então eu acho que esse é o ponto da aceitação, é assim, não adianta eu vir contar as minhas historinhas. Quanto antes eu perceber que o meu corpo, a serviço de mim mesma,
tá mostrando coisas através da dor, muitas vezes, para que eu possa olhar e resolver, porque por amor ele quer que pare de doer. Porque não é porque não estava doendo o pé que aquele conflito não estava acontecendo dentro. Quando finalmente o corpo põe para fora, é uma bênção. E aí eu acho que esse momento da remissão, eu acho que em processos terapêuticos, de observar o corpo, tu deve perceber muito que a partir do momento onde o cliente aceita, a partir do momento onde o ser humano aceita que ele tem uma participação, ele começa a poder resolver. Mais de meio caminho andado, a gente fala. Quando eu tenho consciência do que está acontecendo, mais de 50% eu já resolvi ali. Então daí tem a outra parte que eu preciso olhar. E essa coisa de aceitar, se perceber, que a Karen também falou, de trazer essa responsabilidade pra gente. Aonde socialmente, culturalmente, a gente não olha para isso, porque a gente sempre culpa algo de fora. É o governo, é o tempo, é a crise, é isso, é aquilo. E eu, porque senão eu jogo a minha autonomia na mão do outro. Quando que eu percebi isso, que eu estava estudando e vendo, eu nunca esqueço, eu estava escutando, eu sou muito auditiva, então eu escuto palestras, tudo, tava caminhando na praia. Podcasts. Podcast. Podcast maravilhoso. Aí o cara falando, eu falei, cara, se eu tiver que ter medo de alguma coisa nesse mundo, eu tenho que ter medo de mim. Ponto. Acabou. Sou eu que estou me dirigindo, criando, vendo, percebendo o mundo. Porque o mundo é o mundo. Como eu me percebo é a chave. E é uma chave muito boa, porque eu posso perceber diferente tudo na minha vida. Coisas difíceis, tragédias, sim. Como a Cássia fala, a vida é pedagógica. Ela está mostrando por que eu estou fazendo parte disso. Qual é a minha parte em estar aqui. E quando eu busco isso, eu tenho a chave de tudo. Maravilhoso, Anitta. Ô, Anitta, agora eu quero saber uma coisa importante pra ti. Porque assim, todo mundo quer, né? Todo mundo quer se curar. Todo mundo quer ter uma vida leve. Todo mundo quer ter uma vida livre. Todo mundo quer se sentir bem, não só no aspecto de saúde, na forma como se relaciona com a sua imagem, como percebe sua forma. Mas é preciso fazer um movimento para conseguir, é preciso se buscar e é preciso escolher, topar, abrir mão daquilo que está me machucando para que eu possa então experimentar essa vida. De vez em quando a gente pergunta, você está verdadeiramente disposto a largar o que te adoece? Porque todo mundo também quer ajudar o outro, né? Mas às vezes o outro nem quer largar o que está adoecendo ele, e aí tem esse lugar. E é justo essa pergunta que eu quero te fazer. Se na busca por a gente conseguir uma vida mais leve, mais livre, mais feliz, pode tudo nesse lugar, pode olhar para todas as áreas da sua vida, pode e deve, talvez, investigar todos os níveis, passado, aquilo que aconteceu, a história que me trouxe aqui, em prol de conseguir, de fato, essa liberdade, essa cura. Vale todas as coisas nesse lugar? Vale tudo. A gente precisa olhar todas as nossas partes, né? Tudo que, como você falou, toda a construção da minha história. Eu preciso olhar para isso. Tem muitas pessoas que falam, mas isso pode, isso não pode. Eu acredito, Anitta, isso é uma percepção minha, que tudo que faz sentido para você, pode. Não tem certo e errado, não tem bom e mal, tem como eu percebo essa situação. Porque o que eu vejo, o que a Anitta vê, ninguém vai ver por mim. Ninguém vai enxergar com os meus olhos as cores, as nuances. Então, como eu posso referenciar e falar, para fulano funciona, mas e para mim? Então, dentro de mim, posso tudo. Tudo aquilo que vai me levar à minha liberdade, à minha leveza, a eu estar melhor. Porque eu, como um ser humano melhor, vou fazer o mundo melhor. E eu acho que esse é o nosso propósito. Da gente estar aqui, para quê? Para se melhorar. E a ponto que eu me melhoro, e eu melhoro o mundo, eu melhoro o meio. Porque senão, gente, é mais do mesmo. Arrasou, obrigada por esse papo delicioso. Mas antes de acabar, canta pra gente, Anitta. Vai, manda, prepara. Ai, prepara que agora é hora do Show das Poderosas. Adorei. Obrigada, Anitta. Eu que agradeço, meninas. Ai, Deus. É isso.